Bom dia, bem-vindos ao Mais Social. Dia de falar sobre ONGs, projetos sociais e afins de São José dos Pinhais, Curitiba e também da região metropolitana. E hoje eu vou conversar com a Cauana Ferreira e ela é do projeto ODPH, Organização de Desenvolvimento do Potencial Humano, lá da Vila Torres. E ela vai contar tudo aqui pra gente no Mais Social de hoje. Eu queria aproveitar pedir para vocês que estão assistindo já chamarem os amigos para assistir também, para conhecer um pouquinho mais desse projeto que acontece lá na Vila Torres. É só apertar o aviãozinho que está ali do lado e selecionar os amigos que vocês acham que vão gostar dessa live e acham que vão gostar de saber um pouquinho mais desse projeto. Quero aproveitar, acenar aqui também para quem está entrando, o João Filho, né? Daqui a pouquinho a Cauana entra aqui com a gente. Aqui entrou, acabei de falar de você. Já vou chamar você para participar comigo, então, para não dar tempo hoje aqui da live, saber tudo sobre o projeto. A gente se encontrou pelo Instagram e ela gentilmente se ofereceu também para estar aqui com a gente. Tudo bem, Cauana? Olá, tudo bem? Bom dia ainda para todo mundo, ou boa tarde para quem já almoçou. Boa tarde para quem já almoçou. Aqui é bom dia ainda. Aqui é bom dia também. E eu tenho um recadinho para você. A Carol Chabe, aqui da rádio, mandou um beijo. Ela falou que... Beijão para ela. Então, beijo dado, que a gente falou da live hoje de manhã na rádio, né? A gente estava trocando, passando o programa para ela fazer o Manhã da Mais. Ela falou, eu conheço a Cauana, manda um beijão para ela. Que bom, Legal. eu já conhece você também. E hoje nós todos vamos conhecer do projeto, né? É a Legal. Organização de Desenvolvimento do Potencial Humano. Isso. Queria perguntar o porquê desse nome, como é que surgiu esse nome, Cauana? Bom, o nome, na verdade, ele foi difícil um pouco de escolher, na verdade, porque foi quando a gente foi constituir, né, a organização, e a gente queria algo que realmente representasse o nosso propósito, né, de grupo ali, né, de organização. E toda vez surgiam palavras, o que nós estamos fazendo aqui? Ah, é transformando, a gente está contribuindo, a gente está desenvolvendo, a gente está... foi conexões de palavras, né, aquele storytelling que a gente vai fazendo, vai jogando aquelas palavras ali, e aí a gente, nós somos o quê? Uma organização. O que a gente está fazendo? Qual que é o nosso propósito? Desenvolver o potencial das pessoas. Então, potencial humano, sabe? Ele foi surgindo assim, através ali de conversas mesmo, mas representando o nosso propósito de fato como instituição, né? Organização de desenvolvimento do potencial humano. E a gente faz isso através de várias ações, né? Através de várias atividades. Então, esse nome ele é grandinho, né? A gente não tem, a gente tem a sigla, porém ele representa realmente o nosso propósito. E quais são as ações de vocês? Como é que vocês surgiram? Então, a gente surgiu lá em 2009. Na verdade, assim, a gente atua ali dentro da comunidade Vila Torres, né, em Curitiba. É uma região carente, né, vulnerável. Antigamente tinha um grande problema com a violência, né, violência extrema, de fato. Hoje já, né, tá bem melhor, reduziu bastante isso. Mas a gente tinha um histórico de muitos adolescentes que se perdiam para o tráfico de drogas, principalmente, né. E aí, um grupo de voluntários já atuante na região, né, de pessoas um pouco mais que moravam já lá há algum tempo, eles faziam algumas ações, mas as ações não eram tão efetivas e não atingiam os jovens. Então, a ideia do grupo foi, vamos atrás de jovens, adolescentes, para eles se engajarem nesse movimento, né, de transformação, de ações sociais para a comunidade evoluir e melhorar e mudar a realidade. E aí, minha mãe, né? Um deles conhecia minha mãe, sabia que ela tinha uma filha adolescente. Eu estava naquela época com 16 anos, em 2009. E aí ele foi, conversou com ela, né? Falou que queria fazer uma proposta para mim, de trabalhar como voluntária junto daquele grupo, e foi o que aconteceu. No momento, assim, eu não sabia o que eu realmente podia fazer, foi um convite inusitado, eu estava mais assim, eu vou cursar na faculdade e é isso, né? Não estava pensando em outras coisas, assim, de fato.
E só que eu aceitei o convite, falei, não sei como eu posso ajudar, porém, tô aí, né? Vamos junto. Comecei a caminhar com o grupo, aí sim comecei a conhecer esse mundo social, o mundo do voluntariado, comecei a acompanhar eles em todas as ações e aos poucos a gente foi concretizando ações. Foram duas principais, foi o Dia da Cultura Vila Torres, em que a gente, qual que é o nosso objetivo? A gente quer quebrar barreiras, né? A gente quer mostrar para a sociedade que a Vila Torres tem moradores com potenciais, trabalhadores, estudantes que têm perspectiva de vida, e ao mesmo tempo a gente tem que mostrar para a comunidade que eles têm potencial, né? Que eles podem mudar a realidade por si próprio também, né? Só que precisava de um pontapé. Então a gente falou, vamos então levantar o potencial da comunidade. Qual é? A gente pediu para várias pessoas, a gente começou a ir atrás, assim, montamos um palco e as pessoas foram se apresentar. Então, quem tivesse algum talento, cantasse, dançasse, contasse piada, era um momento para que eles se conhecessem, né? E o momento deles compartilharem o que eles tinham também para passar para outra pessoa o conhecimento e as habilidades que eles tinham. Então, foi muito legal esse dia, deu um up, assim, né, nos nossos objetivos, assim, nas nossas ações. Aí, após esse evento, a gente criou a Biblioteca Comunitária Vila Torres, que foram com livros retirados do lixo pelos carrinheiros, principalmente. A gente estava ali, o que a gente pode fazer de algo contínuo? Aí a gente começou a ver os carrinheiros que tinham muito material, né? E aí, vamos reaproveitar esses livros que tinham muitos que podiam ser reaproveitados. Aí depois a gente começou com uma arrecadação pela sociedade mesmo como um todo, foi se concretizando, foi se estruturando, criamos a biblioteca, e aí eu virei de fato uma educadora, uma bibliotecária, porque eu que fiquei responsável pela aplicação das atividades, por cuidar das crianças que frequentavam o espaço. Aí foi aí que a gente realmente observou a deficiência que tinha, principalmente da parte educacional das crianças, dos adolescentes, a evasão escolar era muito alta, então ainda em novembro ali, de 2009, a gente resolveu se instituir como organização e fazer algo de fato focado em alguma área específica que foi a educação. Então hoje nós atuamos dentro da Vila Torres com um formato de contraturno escolar, um projeto social. O nome do programa é Programa Cultivando Sonhos. Nós atendemos crianças de 5 a 14 anos de idade. Lá elas têm totalmente uma imersão com conhecimento e aprendizado, né? Elas frequentam o espaço, elas recebem refeição, né? São 4 refeições diárias, então 2 por período. E lá nós temos uma educadora que aplica oficinas educativas com elas. E assim, a ideia é dar perspectiva de vida, empoderar elas, criar as habilidades que elas precisam, as competências necessárias para elas terem perspectiva de vida, para elas entenderem os direitos e os deveres dela como cidadãos, né, e poderem contribuir com o crescimento da sociedade, mas com o delas também, elas entenderem que elas têm esse potencial e podem conquistar o que elas quiserem. Então, é assim que a gente atua. O nosso foco é totalmente educacional, né, então com projetos educacionais e oficinas. A gente atua de 2 frentes, óbvio que é educacional, mas estamos numa região carente. Então, assim, nós temos a assistência social também. Então, sempre que a gente pode, com a demanda da comunidade, a gente oferece, né, doações de alimentos, roupa, mantimentos e insumos necessários para dar suporte para as famílias nesse caso. Mas hoje é assim que funciona, né? Então, é o projeto Aprendiz em Ação, que atende as crianças com projetos educacionais que varia daí de vários temas. A gente tem empreendedorismo, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a gente destrincha, a gente tem interculturalismo, que a gente apresenta para elas novas culturas, os países que existem, línguas, a culinária. A gente faz uma imersão realmente para que elas entendam que o mundo é muito maior e que elas têm capacidade para qualquer coisa, né? Assim, dessa maneira também estimulando, né, a imaginação delas, a curiosidade para buscar mais, para crescer cada vez mais, né? E quantas pessoas fazem parte desse projeto? Então, a equipe, ela é pequena. A equipe, assim, realmente, nós temos uma coordenadora pedagógica, temos a educadora social, que trabalha efetivamente com as crianças, temos uma auxiliar de serviços gerais, né, que cuida do espaço, e eu faço toda a gestão, né, da instituição. Porém, a gente tem voluntários. Só que com a pandemia, obviamente, né, hoje não estamos atuando de forma presencial, né, mas a gente tem em torno de 8 pessoas, assim, e hoje temos 3 pessoas que atuam efetivamente
o desenvolvimento das atividades que nós temos hoje, né? Porque a pandemia veio aí e todo mundo se reinventou, né? Que aí a gente também teve que se reinventar, continuamos com as nossas ações. A gente, como nós já tínhamos, como eu comentei, uma metodologia ali, um plano educacional, a gente só transformou tudo que a gente aplicaria de forma presencial, né, para o formato à distância. Então, as crianças recebem uma cartilha, que é a cartilha do aprendiz, com os materiais necessários para uso e aplicação das atividades, e para as famílias, as doações de mantimentos e alimentos. Então, a gente tem em torno de 8 pessoas, assim, voluntários, que sempre estão ajudando nessas ações com alguma ação pontual. Uhum. E os outros voluntários, né? Quem quiser ser voluntário, ou às vezes um voluntário, né, de vez em quando eu posso, umas folga do trabalho, um final de semana. Que tarefas agora, né? Principalmente agora na pandemia, né? Que tarefas eles estão recebendo? Então, na verdade, assim, a maioria já estão com os que nós temos aqui hoje com a gente, que já estão definidos os trabalhos deles, que é com o layout da nossa cartilha, a ideia de atividades. E uma outra ação que é muito importante é, como a gente está mais no online, a gente também tem que atingir mais pessoas. Então, a gente está tem os embaixadores digitais, que são eles ajudam na replicação do conteúdo, na verdade, para a gente poder atingir na rede social, para a gente atingir mais pessoas. Isso já é muito importante, já ajuda muito. Então, tem isso também. E tem também eles divulgarem as nossas formas de captação, né? A gente tem, por exemplo, a arrecadação do Nota Paraná. Se ele conhece o CPF da nota sem o CPF da notinha. Ele conhece o mercadinho, o mercado pode deixar uma urna lá, então ele fica responsável por essa urna, ele vai lá, faz o recolhimento. Então são ações assim que são pontuais, né, que não exigem muito tempo, às vezes não exige o presencial, porque a gente sabe que é difícil, trabalho, escola, faculdade, tem tudo, né, isso. Então assim, a gente também, quando o voluntário vem falar com a gente não dá algo específico da nossa necessidade ali real. A gente conversa, primeiro a gente faz uma troca, a gente entende qual é o conhecimento que ele tem, a habilidade que ele tem, o tempo que ele tem, a gente passa as nossas necessidades também, como a gente funciona, e aí a gente deixa aberto para realmente ele pensar, né? Ele refletir, eu conheci o cenário deles, o meu cenário é esse, eu posso fazer isso. A gente só encaixa daí na realidade de ambos, assim, a gente deixa tudo para ser conectado numa sequência, assim. Então, a gente está aberto para todo mundo, né? Mas hoje o foco é realmente social, tanto que a gente está procurando voluntários de design, por exemplo, para continuar ajudando a gente na criação de conteúdo nesse sentido, e outras coisas, assim, que as pessoas podem entrar em contato e a gente vai conversando. E em relação às crianças, né, que são atendidas pelo projeto, ou também algumas pessoas, como é que ficou para elas essa situação da Covid-19, né? Elas, provavelmente mais pessoas devem ter buscado a ajuda de vocês. As dificuldades que as crianças estavam tendo em aprendizado, como é que foi esse período para vocês? Assim, para a gente, eu posso dizer que para a instituição foi difícil de forma financeira, porque a gente também teve pessoas que diminuíram a arrecadação, a gente teve padrinhos que pararam de arrecadar, mas a gente foi se virando, né? Continuamos caminhando. As famílias em si, como a gente já atendia, a gente já tem uma conexão com elas, a gente já entende a realidade, o perfil de cada uma delas, foi fácil de trabalhar, porque simplesmente a gente tem um canal de comunicação com todas, a gente sempre fica se comunicando com elas, perguntando das necessidades, elas passam para a gente, e a gente tem grupos de pessoas que a gente aciona. Tem uma família que está precisando disso, a gente aciona aquela pessoa para atender aquela necessidade. Então, a gente sempre se colocou à disposição. Muitas tiveram sim problemas, né? A maioria são carrinheiros, não são coletores de reciclável, tiveram sim sua demanda, né? O seu recurso, né? Ali afetado, mas não só a DPH na Vila Torres, porque tem várias outras instituições, a Associação de Moradores também, contribuíram muito na parte do básico, né, do alimento e de roupas e outros insumos necessários. Então, sempre eles tiveram suporte, todo mês eles estão tendo suporte nesse sentido. A arrecadação está sendo muito grande, até a coletividade, né, de doações para a Vila Torres está sendo muito bom. Então, eles no início passaram um pouco mais de dificuldade, mas agora está se estruturando e eles estão, pelo menos, sendo atendidos em alguma parte. Das nossas famílias, poucos tiveram muita dificuldade, né? Porque, como eu falei, a gente já
a gente não demorou para conseguir dar o suporte que eles precisavam, tanto de alimento e insumos nesse caso, né? E no caso das doações, Cauana, como é que vocês estão fazendo? Que tipo de doações vocês mais precisam? Tem ponto de coleta? Como é que a gente entrega para o projeto? Então, hoje, bem sendo sincera mesmo, a arrecadação que a gente mais precisa é de recursos financeiros para poder manter as atividades e a qualidade do trabalho. Até porque os custos, eles aumentaram, porque como a gente imprime a cartilha, a gente tem que comprar materiais, então não, são 40 cartilhas para todo mês, mais os materiais pedagógicos, educativos que acompanham, né, esse material, os custos que a instituição tem de fato, né? Porém, a gente também recebe doações de livros, porque nós queremos, por exemplo, renovar a nossa biblioteca, aproveitar esse tempo para renovar ela, né? Então, a gente está recebendo livros infantis e infanto-juvenis, né? Só essas duas categorias, que é para o nosso público, de fato mesmo, que é o que a gente utiliza. Doações de alimentos também a gente está recebendo, mas no momento de campanha mesmo. Se a pessoa quer ajudar, a gente tenta arrecadar para as 40 famílias, assim, sabe? Nesse caso, para ser uma ação específica para a instituição poder atender a todas, né? Que o nosso foco é sempre buscar atender a todos. A gente vai arrecadando aos poucos para conseguir realmente atingir todas. Doação de material educativo e pedagógico também. Então, ou seja, folha sulfite, caneta, canetinha. Então, todo esse tipo de material, cartolina, a gente está recebendo porque são materiais que a gente utiliza bastante todo mês e as crianças recebem. Então, a gente sempre tem que estar renovando o estoque ali e é bom essas doações. Então, hoje é material didático pedagógico, né? O recurso financeiro, realmente, e os alimentos, que daí é para uma campanha, uma ação específica, né, para conseguir atender todas as famílias. A ponto de coleta é só na instituição. A gente não tem, dependendo da doação, a gente tem que ver, porque a gente não tem um veículo da instituição, né? Então, se for muito, a gente precisa receber no espaço mesmo, que é ali na Vila Torres, depois a gente passa o endereço certinho, mas se for pouca coisa, aí eu posso me deslocar para ir fazer a retirada da doação. Uhum. Nesse caso, depois daí que a gente terminar a live e salvar, eu coloco lá os endereços, também as formas de contato. E no caso, Cauana, das doações de alimentos que vocês fazem em campanha, como é que vocês divulgam essas campanhas? Aí assim, a gente tem uma facilidade de voluntários que vêm em busca da UDPH para, eu quero fazer uma doação de alimentos, né? Então a gente simplesmente consegue captar essas pessoas assim muito fácil. Então ela vem com uma ação, aí a gente monta ali um flyerzinho, né, com objetivo e tudo mais, e lança na rede para fazer essa arrecadação para todo mundo. É simples, não tem muito segredo, assim, alguém aciona a gente começa essa campanha e joga na rede para ir fazendo a arrecadação. Geralmente as pessoas que buscam fazer as ações, elas concentram todas nelas, né? No grupo ali que resolveu fazer essa doação. Aí eles levam a doação final para a instituição, né? Então eles também facilitam um pouco para a gente nesse processo. Mas tudo é questão também de conversar com o interessado e a gente vai se alinhando. E eu vi também no Instagram da ODPH que vocês vendem camisetas, é isso mesmo? Como é que funciona? A gente pode adquirir? Nós fizemos uma parceria com a For You, né, a Roberta, ela faz roupas de moletom, camisetas, né, t-shirts e tudo mais. E aí, assim, como a gente precisa captar recursos de forma constante, a gente tem que pensar em ideias, né? A gente sempre tem que abrir todos os canais de captação possíveis. E a gente sempre teve um sonho de, tipo, conseguir ter algo que represente o nosso trabalho, né? Que fale do nosso propósito e que também tenha conexão com as pessoas, que a pessoa possa vestir e também se sentir representado com elas, né? Conversamos com a Roberta da For You e aí ela acabou aceitando fazer essa parceria, daí nós divulgamos, até foi recente, né, a parceria lançada, dois modelos de camisa, né? A primeira é Sonhar, Acreditar, Conquistar,
E a segunda, a educação transforma vidas, que é aquilo que eu comentei desde o início, né? A gente trabalha muito com foco no educacional. Então, a gente sabe que a educação, ela transforma vidas, né? E ela é o todo, né? A nossa vida diariamente, é constante, né? Então, o aprendizado, ele é diário. E se você tem informação, se você tem conhecimento, você consegue sair de uma situação para outra, né? De forma positiva, né? Você consegue ter um pensamento mais crítico, um raciocínio mais crítico para mudar a sua realidade. E o sonhar, acreditar e conquistar é justamente nosso programa é cultivando sonhos, né? Qual que é o seu sonho? A gente tem que instigar, tem que regar esse sonho, a gente tem que acreditar, né? Então a gente tem que ser munido ali de informações para acreditar naquilo que a gente tem, que a gente pode, e conquistar através das nossas atitudes, né? De ir atrás, seguir em frente e não desistir, né? Independente de todas as barreiras. O mundo exige, o mundo exige muito, né? Mas a gente tem que continuar firme na nossa jornada, né? Então, são 2 camisetas. Então, lá no site da For You, tem o link também no nosso site, né? Tem o linkzinho. No nosso Instagram, na nossa bio, também tem lá o link direto para fazer a aquisição das camisetas. São camisetas cheias de significados, né? E super positivos também. Depois a gente divulga também esse link direto de compra Legal. aqui na live, né? No IGTV, que vai ficar salvo. E vocês também fazem rifas, né, de produtos? Vocês recebem doações de alguns produtos para fazer rifa? Ou talvez bazares? Vocês fazem esse tipo de arrecadação também? Sim, deixa eu só colocar mais um. A gente tem outro produto social que é a caneca, né? Eu não sei se chegaram a ver ali, mas a gente também tem a caneca social, que também tem desenho e também vem com as frases que eu comentei. E é em parceria com a Caneca Ativa. Então também a gente passa o link depois. São 2 tipos de produtos que nós temos para fazer, que a gente recebe a porcentagem da venda, né? São desses 2 lugares. E daí, nesse direto também, no mesmo link ou é outro link? Não, é outro link. É isso que eu ia falar. É outro link, daí a gente vai ter que repassar esse outro link também. É outra pergunta que você fez e eu acabei esquecendo. Eu acabei lembrando aqui. Foi uma transmissão de pensamento. Quero agradecer também algumas pessoas que entraram aqui nessa live, né? O Miguel Rouveia, a Keila, a Fer aqui do Haja Consciente, está sempre com a gente aqui no Mais Social. E o Carlos Henrique também, um grande beijo. Que bom que vocês estão aqui com a gente, né? Conhecendo mais desse projeto. E eu também vi lá no Instagram de vocês uma campanha, né? Que é Apadrinhe uma Criança. Como é que funciona essa campanha, Cal? Então, o Apadrinha uma Criança é para realmente a gente conseguir padrinhos e madrinhas que foquem diretamente numa criança. Então, assim, você tem interesse em ajudar, você pode ajudar de forma ampla, né? A instituição como um todo, todas as crianças, no caso, ou você pode sim apadrinhar uma criança especificamente. Às vezes gera mais empatia, mais conexão, né? Ali você está vendo o desenvolvimento daquela criança especificamente, né? Então é esse tipo de interação que a gente quer proporcionar para quem está contribuindo com a ODPH. Então a pessoa só mostra interesse, quero ser padrinho, aí a gente começa um relacionamento ali, eu passo as informações necessárias, né, de como que funciona o padrinhamento de fato, e ela escolhe uma criança, né, a gente manda uma listinha, ela escolhe a criança, aí a gente oficializa, ela vira padrinho ou madrinha da criança, e aí contribui mensalmente, né, com o valor, né, que ela acha, com que ela pode doar, né, nesse caso, e aí ela vai contribuir com o desenvolvimento dessa criança pelo longo tempo que ela colocar à disposição, né? Então, assim, todas as informações eu passo mesmo no particular, porque às vezes vai de cada pessoa, assim. Mas o foco é realmente uma pessoa ter mais conexão com uma criança mesmo específica da instituição e ela poder ver o desenvolvimento daquela criança específica, né? E a gente tem uma prestação de contas nesse caso, né? A pessoa faz a doação, aí todo mês ela recebe tanto o relatório financeiro, né? De como que funcionou e como que foi o que nós recebemos e como foi utilizado o recurso, e também um relatório educacional e assistencial. Então, ela vai ver como que foi o desenvolvimento das crianças. Então, a gente mostra como que foi o processo, né, daquele mês, daquela criança, de todas, na verdade, né, eles recebem de todas, mas a dela também, e o assistencial, que todas as ações que foram realizadas de doação e outras ações no mês ali.
A gente tenta manter essa conexão para as pessoas terem confiança, a gente tem transparência do trabalho para eles realmente contribuírem e acreditarem junto que eles estão transformando a vida de verdade de crianças que estão em situação de vulnerabilidade, né? Eles estão sendo um suporte, um apoio para que elas tenham perspectiva, né? Então, essa é a ideia do apadrinhamento, né? Ela se sente parte da transformação de uma criança em vulnerabilidade social. E é claro, né, Cauane, agora, Cauane, a gente está num período de pandemia agora, né? Mas antes as pessoas podiam ir até a UDPH, visitar as crianças, talvez até passar uma tarde lá, ter essa interação. Sim. E quem tinha essa interação, agora continua tendo no online? De quem foi lá, sim, sempre estão compartilhando, ajudando, contribuindo. A gente não deixou de ter essas parcerias, esses apoios. Assim, a interação ela continua. Muitos querem ir, querem às vezes que a gente reúne uma ou duas, pelo menos uns três crianças no espaço para poder até elas terem essa conexão com elas, mas infelizmente não dá, né? Então está sendo tudo online. A única coisa que nós conseguimos fazer, né, de forma bem, assim, regrada, né, cuidando de todos os protocolos mesmo de segurança de saúde, são ações, por exemplo, Dia das Crianças. A gente não tem como não fazer alguma coisa, porque elas já estão em casa o dia inteiro, ou na rua, infelizmente, porque daí tem esse processo, o pai e a mãe tem que trabalhar, né, então não sabe, ela não tem o suporte ali, né, ela fica em casa ou fica na rua. Então, assim, a cartilha do aprendiz foi justamente para a gente também fazer com que elas tenham esse tempo reduzido da rua, né? Que elas se comprometam ali com as atividades e se desenvolvam ali. Então, a gente tem que proporcionar ações que elas, pelo menos, tenham um pouco de relação para tudo aquilo, todo aquele aprendizado que a gente foi oferecendo e que elas estavam tendo não seja perdido também. O relacionamento com as pessoas é o principal, né? Porque elas têm que ter interação, né, com o mundo. Então, a gente tenta fazer algumas ações específicas, né? A gente observa como está o decreto, como estão os informativos, né? Da FAS, que é a Fundação de Ação Social, que a gente tem que seguir, mas a gente tenta, sim, fazer algumas ações para ter esse tipo de interação, de alguma forma, nesses momentos específicos, como o Dia das Crianças ou alguma outra coisa, para elas se sentirem acolhidas, né? E aí todo mundo se sentir acolhido, as famílias também, nesse caso. Uhum. E o Mig comentou aqui, parabéns pelo projeto, é um trabalho incrível, né? A gente também está se surpreendendo aqui, porque a gente sempre entra em contato antes com as ONGs, os projetos, mas a gente não pede respostas para se surpreender aqui na live, né? E o projeto é maravilhoso, Cauane. Muito obrigada, muito bom. Feliz. E eu queria saber um pouquinho mais de você. Como é que você se sente fazendo esse voluntariado? Como é que é a sensação de estar lá, de estar ajudando? Quero saber de você. Então, para mim é gratificante, né? Eu tô nisso desde 16 anos. Eu falo que a minha formação foi o social, tipo, a instituição que me formou, na verdade, né? Porque tudo que eu fazia era por ela, pelas crianças, né, que estavam ali comigo. Foi um grande aprendizado, foi muito desafiador. No início, foi muito frustrante, só que eu vi que o frustrante, assim, porque eu estava sendo educadora sem ser educadora, né? Eu tive que ir atrás de conhecimento para poder fazer da forma correta o que eu queria passar, o que eu queria falar. Eu virei uma psicóloga, eu virei assistente social, porque você tem um choque de realidade, as crianças mostram, né, elas têm aqueles problemas internos dela que você tem que saber trabalhar, né, e você tem que entender, e a gente assimila muito isso, né, a gente é adulto, porém a gente tem a nossa fraqueza também, né, mas a gente tenta ser forte por elas, né. Então, assim, eu aprendi muito, né, aprendi muito no sentido de realmente a gente ter mais empatia com as pessoas, a gente fazer algo com propósito e definido, assim. Óbvio, muita gente não tem o propósito definido, mas tem que mudar vidas, de alguma forma. Tem que fazer a diferença. Fazendo a diferença de forma positiva é o que importa. Assim, você tem que se esforçar, você tem que ir atrás.
Então, eu sempre fiz isso desde o início, eu sempre me desafiei e até hoje me desafio, porque a gente não sabe tudo ainda, então a instituição sempre está me desafiando. Eu sou uma pessoa que gosta muito de desafio. Então, assim, se tem um desafio, eu tô lá e eu não desisto. Então, assim, é uma coisa que me fortaleceu. A instituição, a ONG, as crianças me fortaleceu para continuar nessa jornada, ajudando cada vez mais pessoas conforme a gente pode, como a gente pode, né? Tendo ciência dos nossos limites também nesse sentido. Então é isso. É acreditar que tudo é possível, ficar confiante e correr atrás dos objetivos e ajudar outras pessoas também terem objetivos. Porque o mundo, ele se transforma muito rápido, a gente se transforma muito rápido, hoje a gente é de um jeito, amanhã a gente já tem outras ideias, outros pensamentos, outras pessoas também. Nós, alguns, temos mais oportunidades do que outros, sim, né? O mundo é assim. Então, se eu tenho um pouquinho mais, e se eu sei que eu posso, de alguma forma, que seja mínima, ajudar um próximo, ajudar o outro que não tem tanta oportunidade, já está valendo isso. Porque, né, o mundo é de conexões, é de transformação da sociedade como um todo, né? A gente tem que viver por todos e pra gente também. Mas se alguém do meu lado não estiver bem, a gente também não vai se sentir bem. Então, é seguir em frente com todo mundo junto. O mundo precisa dessa união, né, Cauana? E até a feira aqui do Haja Consciente, que é outro projeto super interessante também, ela comentou aqui, tenho certeza que transformam muitas vidas, né? E ouvindo a Cauana aqui, a gente tem realmente essa certeza. E, Cauana, nesse tempo de projeto, você deve ter alguma história, alguma que te marcou, que te emocionou, aquela que mexeu no coração, que deu vontade de chorar. Quero saber qual é essa história. Tem várias, na verdade, né? Só que eu vou falar eu vou falar duas bem rapidinho, se der, assim, né? As duas representam o que a gente tenta realmente fazer e aplicar, né, na comunidade. Quando eu comecei com a biblioteca comunitária, eu era lá bibliotecária, tinha um menino que ia na biblioteca, né? Ele convivia ali com a gente, aí estava super se desenvolvendo na leitura, principalmente. Eu queria ajudar muito, né? Eu ajudava muito ele. Aí, uma época, ele sumiu, né? Sumiu, assim, o que aconteceu? Eu fiquei preocupada, a gente perguntou para todo mundo. Aí eu descobri o que aconteceu, né? Ele perdeu o pai dele, né? Pela violência da comunidade. Então, assim, a família não estava muito estruturada ainda. Eles não souberam lidar com a situação e ele acabou, né? Parando, ele parou de estudar também. Só que, assim, a gente não desistiu dele, né? A gente não ficou forçando, mas, assim, sempre que via ele, chamava ele para as ações de novo, convidava, ficava instigando, até que ele voltou num tempo, só que depois ele saiu de novo. Mas aí, resumindo, com 16 anos, né, ele voltou para a instituição e ele pediu para ser voluntário. Porque o pouco que ele ficou na instituição, ele viu que fazia diferença e que fez a diferença para ele. Então, ele não ficou muito tempo com a gente, por o pouco que ele ficou, ele disse que mostrou a diferença, que mudou a vida dele de alguma forma, e ele queria passar aquilo para as outras crianças que a gente estava assistindo naquele momento. Então, ele começou a ser voluntário e, assim, uma própria pessoa da comunidade, né? Ele que chegou até a gente ter um projeto, que era um projeto de voluntários da própria comunidade, para que eles têm potencial, né? Eles têm habilidades, têm conhecimento, têm força, então, por que eles não passarem isso para as crianças? Até uma forma mais próxima, porque, nossa, se eles viram que aquele menino da comunidade estava melhorando, né? Estava sendo diferente, por que eles não, né? Então, isso foi muito legal, essa proximidade. E aí ele voltou, então, com 16 anos, e eu fiquei assim, tá, mas eu quero fazer mais por ele, porque ele estava precisando de ajuda ainda, né, e tudo mais, até para trabalhar, e então ele estava procurando, por exemplo, um emprego, e assim, a gente tinha alguns parceiros. E eu conversei com um, conversei com o outro, fui conversando, fui se alinhando, aí teve um dos parceiros que falou, a gente precisa de um menor aprendiz. A gente tem cadastro lá numa instituição, mas peça então para ele se cadastrar lá. Vamos pegar uma assistente social para ajudar nessa articulação. E aí ele se cadastrando, a gente faz a contratação dele de forma direta. Aí eu,
Com certeza, né? Daí a gente fez todo o processo e aí ele não passou nem 2 semanas, ele já estava sendo contratado como menor aprendiz dessa empresa. Então foi muito legal, porque a ideia é essa, assim, ele não precisa ficar com a gente também muito tempo, mas o pouco que ele ficou fez a diferença. Ele voltou com uma idade mais ali, com 16 anos, querendo passar o pouco que ele aprendeu, o pouco que ele tinha, e a gente tentou ainda contribuir com a parte profissional dele também, porque ele precisava de perspectiva de vida profissional também. Então, foi muito bom, assim, esse é o processo que a gente tem com as pessoas. A segunda história da Maiarinha, que é mais recente, que é basicamente assim, como eu falei, sonhos, né? A gente fica instigando. A gente tem um livro, que é o livro dos sonhos, que as crianças escrevem realmente o sonho que elas têm como profissão e o motivo, né? O que fez elas pensarem naquilo? Porque daí a gente vai trabalhando, para ser isso, você tem que fazer isso. A gente vai mostrando a realidade para elas irem entendendo de fato aquilo, né? Tendo ciência de verdade. Sim, e aí óbvio, né? A Cauana, eu sou a relações públicas das crianças, né? Porque quando eu vou nos eventos e tudo mais, eu vou contando dos sonhos, eu conto de uma história de um e de outro. E em um determinado evento, eu falei da história da Maiarinha, que o sonho dela é ser bailarina, né? E aí, depois do evento, uma pessoa veio falar comigo. E ele falou que ele poderia me ajudar, né, com com a Maiarinha, ele queria entender melhor o processo, porque ele era fotógrafo dos bailarinos do Teatro Guaíra. Eu falei, então o que a gente pode fazer? Vamos fazer uma ação que ela possa ir no teatro, né? Conhecer e conversar com bailarinos. A gente pensou em várias ações, só que ele lembrou que eles estavam fazendo a seletiva, né? Para matrícula no teatro. Eu falei, mas ela nunca fez balé. Ela vai fazer uma seletiva, vai participar, mas ele falou, não, vamos dar um jeito. Daí a gente esquematizou tudo, ele nos ajudou, eu peguei toda a documentação com a mãe dela, todo aquele processo, né, necessário, burocrático, a gente resolveu, e aí a gente cadastrou ela para fazer o teste. Ela foi fazer o teste, eu levei ela, né, levei ela com a mãe dela, eu e a mãe dela, a gente tava assim, coração saindo pela boca, né? Tipo, a gente tava nervosa. E ela plena, assim, sabe? Aquele sorrisinho delicado dela, não falava nada. Chegamos no teatro, daí foram chamados, né? Daí ela entrou na sala. Aí ela saiu. Ela saiu mesmo, com a mesma carinha, plena, assim. E eu e a mãe dela, como que foi? Como que você fez? Aí ela foi normal. Não, foi normal. Tipo, normal. Normal o quê? O que você fez? Eu fiz isso, eu fiz aquilo dela, explicou que a professora pediu, daí a gente, nossa, a menina falou que foi normal, ela nunca fez balé, ela só ficava vendo no vídeo no YouTube, sabe? Então, assim, não, né, mas para ela era muito normal, assim, estava dentro dela. Passou alguns meses, aí saiu o edital e ela foi aprovada. Ou seja, ela está até hoje no teatro do Balé Guaíra e com todo o apoio do padrinho, né, do Caio, que foi o fotógrafo que eu conversei no início contando a história dela. Então, acho que é isso que me toca, assim, sabe? A gente, às vezes, são várias histórias, são inúmeras histórias, mas eu prefiro contar essas duas porque mostra que o nosso propósito é justamente esse, a gente tenta ajudar eles a se entenderem como indivíduo ali no mundo, né, como pessoa, né, ter aquela perspectiva, acreditar nelas, e daí mais para frente, o mundo exige, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ser um empreendedor, ou que seja, mas a gente precisa também ter essas habilidades técnicas, né, nesse sentido, ser um profissional, o que eu quero ser, o que eu posso fazer, e precisam de oportunidade, eles precisam de suporte, né, então é isso que a gente faz. E o mais importante é que hoje ela é a sementinha que está regando o sonho das outras também. Ela está sendo, ela está inspirando as outras a continuarem acreditando, porque ela acreditou, ela que acreditou no potencial dela, a gente só deu meios, né? A gente só foi aquela portinha que nós abrimos para que ela continuasse firme nessa jornada que ela queria seguir. Então, acho que é isso, assim, né? Essas duas, assim, para mostrar um pouquinho do nosso objetivo mesmo, como organização no mundo, né? Para o mundo, para a sociedade. E eu já fico pensando aqui, que nem a Fê falou aqui, emocionante. Já foram duas histórias emocionantes. Imagina todas as outras que você teria para contar pra gente. Quantas vidas vocês já transformaram, né? E ajudaram a seguir o caminho, a encontrar o sonho. Emocionante Sim. mesmo, emocionante mesmo. Parabéns. E Obrigada. eu espero que vocês continuem sempre com esse trabalho, né? Se alguém se interessou, quer se voluntariar, quer ajudar,
A gente vai deixar os links na descrição dessa live lá no IGTV. Trabalho muito bom, muito emocionante. E, infelizmente, nosso tempo está acabando, né? Deixar a gente ficar o dia inteiro aqui conversando. Mas eu vou deixar esse espaço aqui para você fazer as suas considerações finais e também passar aqui todas as formas de contato. Bom, quem quiser entrar em contato pode entrar diretamente lá pelo direct do Instagram, né, do nosso perfil, que é @odph. Tem o nosso e-mail também, né, quem quiser por e-mail é od_ph@hotmail.com. Aí tem o meu celular também, que é o 997934159, né? São esses 3 canais. Acionando ali, a gente vai estar respondendo e vai estar começando esse relacionamento. Bom, o que eu posso colocar aqui para todo mundo é só agradecer também. Eu agradeço sempre aqueles que já fizeram parte da nossa história, né? Caminharam com a gente na nossa jornada até o momento de hoje. E sou grata e estou aberta para novas parcerias, né? Novos voluntários que queiram, junto com a gente, continuar nessa jornada de impactar vidas, né? Então, e reforçar que, assim, todo mundo pode ajudar, como eu falei, de alguma forma, né? Não se limite, né? Só porque, eu não tenho tempo. A gente arranja um tempinho, às vezes é uma conversa, assim, a gente vai conversar, aí você vai ter um insight ali, mas então eu posso fazer isso, é uma coisa simples, que não vai exigir muito. E você vai se sentir bem também, porque é algo que tá ali, né, no coraçãozinho, mas você está ali preocupado, mas você vai conseguir resolver essa preocupação, assim, mas é tudo por meio da conversa. Então, a gente está também de portas abertas, tem outras instituições, né, tem outras ações sociais que também possam se conectar, você também tem que encontrar um pouco daquela empatia, se conectar com a ação, né, especificamente, para poder fazer o trabalho, o voluntariado em si. E agradecer a vocês, né, pelo convite também, pela oportunidade do canal de abrir, né, para conversar. E eu tenho uma frasezinha que eu falo que é minha, assim, né, que eu gosto de falar, que é assim: para gerar a mudança é preciso olhar para o futuro trabalhando o presente. Então, assim, eu tenho, né, objetivos, futuro, tanto pessoal quanto profissional, todo mundo tem. O importante é o que a gente faz agora, né? A nossa ação, as nossas atitudes. Hoje eu cansei, estou cansado, para, né? Descansa, né? Porém, não desista, né? Não pause totalmente, porque você precisa estar em movimento. Para se transformar, você precisa se movimentar. Então, e assim, como eu falei antes, né? Não é só para mim, é para todo mundo. Se eu mudo aqui, eu estou ajudando a minha família. A minha família estão ajudando outras pessoas. Então, é uma corrente, né? É uma corrente de transformação social, que é tanto pessoal quanto profissional. Então, a gente tem que ter muita ciência disso. Hoje a gente pode estar cansado, beleza, mas amanhã é um novo dia, vamos seguir em frente. Então, mas é isso, assim, agradecer mesmo a todo mundo aí, pelo carinho também. Muito obrigada, Cauana. Obrigada por disponibilizar o seu tempo para estar aqui com a gente, né? Por também contar essas histórias maravilhosas e explicar para a gente como é que funciona, né, a ODPH. E eu desejo muito sucesso. A Rádio Mais agradece demais, demais mesmo. Obrigada. E convido todo mundo que está assistindo a live para compartilhar ela, para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Às vezes você gostou, mas não consegue ajudar, mas chega até alguém que pode, né? Então, por favor, compartilhe essa live também. Entra lá no Instagram deles, compartilhe as publicações para chegar nas pessoas que podem ajudar também, e também para seguir mais, né? E quem sabe também ser voluntário na ONG. Agradeço demais. E a Fera até comentou aqui: inspiração do início ao fim. Parabéns. Parabéns mesmo. Obrigada. Obrigadão. E amanhã fala um pouquinho mais de vocês lá na Rádio Mais, a M1120. Sintonizem lá. E legal. Essa live vai ficar salva no IGTV da Rádio Mais. Compartilhem, hein? Muito obrigada, Cláudia. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, beijo.